Em um fundo preto aparece o título Sempre um Papo. Apresenta, o convidado Fred Melo Paiva autografa seu livro para um homem. O convidado tira uma foto ao lado de um homem da plateia. Fred autografa outro livro para um senhor. Fred folheia seu próprio livro em frente a dois homens. Em letras vazadas aparece o nome Fred Melo Paiva. Hoje é um dia muito especial. Exatamente por isso nós agradecemos a Arcia pela cessão do espaço. Hoje nós vamos falar de literatura, hoje nós vamos falar de futebol, hoje nós vamos falar de jornalismo. Nosso convidado, que aqui está, já conversou com algumas pessoas, ele é autor de 2 livros, O Atleticano Vai ao Paraíso, uma edição que acabou se tornando produto oficial da instituição, do Atlético, e Bandido Raça Pura e outros 35 perfis ilustres mais ou menos, virtuosos, notáveis, anônimos, cães, gatos, urubus e coisas supostamente inanimadas. Esse livro da Arquipélago Editorial. E eu não inventei esse título não, o livro chama-se isso mesmo. Além disso, é jornalista que já fez parte de redações como de Playboy, Veja, Trip e o Estado de São Paulo, um grande representante do jornalismo literário, e vai falar um pouco para nós sobre esse trabalho desenvolvido. Fred Melo Paiva. O jornalista, cronista e atleticano Fred Melo Paiva está sentado ao lado do mediador Velber Viana. Depois do boa noite, o que eu queria saber de você é: Araxá te traz lembranças? Cara, um prazer imenso estar aqui. Não sei se todo mundo sabe, alguns sabem. O meu pai é nascido aqui em Araxá, o meu Paiva é de Araxá, né? Meu pai é José David Paiva, filho do Versol Paiva e da Anésia França Paiva. Meu pai é um araxaense não praticante, né? Um araxaense que gosta pouco de Araxá. Mas isso não precisa ninguém ficar aflito com isso, porque meu pai é um brasileiro que gosta pouco do Brasil, um morador de Belo Horizonte que detesta Belo Horizonte. O meu pai é uma figura bastante peculiar, assim, mas eu passei aqui todas as minhas férias de infância, cara, na casa da minha avó, na Costa Sena 68, e eu agora fiquei hospedado lá no Barreiro, né? E, fico olhando aquilo lá, cara. Pelo menos a gente parou de escravizar os carneiros, né, que puxavam umas charretes, acho eu, né, não vi eles transitando por ali, mas eu tenho muitas lembranças de Araxá. Os 2 livros do autor estão no centro do palco, sobre a mesa. De um escritor. Para quem escreve para livro, publica, para quem escreve para periódico, que tem uma pressão de tempo que eu imagino que seja muito grande, ter que publicar aquela crônica semanalmente, para quem escreve para revista, para quem escreve para televisão, que exige um texto extremamente objetivo e nem isso te cerceia. O que você gosta mais de escrever? Para qual objetivo? Qual te atrai mais? Olha, a primeira coisa importante disso, uma vez o Sérgio Augusto, que foi do Pasquim, que tem uma coluna no Estadão hoje, e o Sérgio Augusto, eu trabalhei com ele no Estadão, e uma coisa que ele me disse uma vez, que é exatamente o que eu sou, e acho que quase todos os jornalistas, é que ele diz: eu não gosto de escrever, eu gosto de ter escrito. Então isso para mim é básico. Então assim, tudo para mim, escrever para o jornal, para a revista, para a televisão, é sempre um sofrimento danado. Assim, eu sofro mesmo, cara, eu sofro, porque muita gente que escreve, eu sofro para escrever, eu sofro, assim, de uma maneira um pouco bizarra, assim, sabe? Eu acabar uma matéria e falar: pelo amor de Deus, eu não quero nunca mais fazer isso, sabe? Eu tenho isso. Agora, então olhando depois, né, depois de ter escrito, eu acho assim, a minha experiência de escrever sobre o Atlético, eu muitas vezes acho que eu nasci para fazer isso, sabe? Às vezes eu termino de escrever uma crônica e eu mesmo fico emocionado com ela, sabe? Eu já chorei 1 milhão de vezes escrevendo aquilo. Eu acabo escrevendo e falo: nossa, mas isso realmente é bom, isso aí.
Mas é um parto também falar desse assunto? Se é um parto... É difícil também para produzir esse texto? Porque se ele te emociona, eu imagino que você... Eu tenho fases. Assim, ultimamente, agora, tem sido um parto. E ela oscila, e não tem exatamente a ver com a situação do time. Eu não sei, eu acho que tem a ver comigo. Sabe? Tem situações, eu até uso esse termo, falo, nossa, eu me chamo muitas vezes na coluna de ordenhador de pedras, né? Muitas vezes é isso, né, cara? Assim, eu acordo, eu escrevo na sexta-feira, então acordo, olho aquela página em branco e não faço a menor ideia, e aquilo me... Tem fases que aquilo me exaspera muito, sabe? Aquela página em branco, o que eu vou falar, sabe? Às vezes eu não estou exatamente numa semana que eu acompanhei pra caramba aquilo, porque eu não sou jornalista esportivo, né? Então, essa coluna, ela é a maneira como eu acompanho o Atlético, ela nasce da maneira como eu naturalmente acompanho o Atlético. É que de fato eu acompanho, né? Eu sou um atleticano patológico, né? Assim, aquele cara que eu sei tudo que está acontecendo, sempre, aquela coisa, mas às vezes tem alguma coisa que te desvirtua, sabe? Eu senti muito isso nos últimos anos, quando a política foi tomando o lugar da conversa de bar, o lugar que era do futebol. Isso ocupou minha cabeça numa quantidade que tornou a coluna difícil. Então eu vario, às vezes tem momentos que ela é muito fácil de fazer, sei lá, sem inspiração, eu não sei o que é assim. Agora, o fato é que eu olho o conjunto da obra, eu olho esse livro aí, e eu penso que eu nasci para fazer isso aí, cara. Sabe, não é o meu trabalho mais, que eu considero assim, o meu trabalho mais importante, sabe? Não é o que paga as minhas contas, não é o que me deu a maior projeção, assim, sabe? Na verdade, o meu trabalho como repórter é que me leva a ser convidado a escrever sobre o Atlético, né? Então, tem coisas, lugares que o jornalismo me levou, pessoas, né? O Bandido Raça Pura, por exemplo, tem perfis do Niemeyer, do Dorival Caymmi. Eu fiz a última entrevista da vida do Dorival Caymmi, do Apolônio de Carvalho, eu fiz a última entrevista da vida dele. Sabe, o Infiltrado me levou, que é o meu programa que eu fiz no History, né? Ele me levou a um Emmy internacional. Sabe, eu estava ali num tapete vermelho em Nova York, sentando na mesa do lado do elenco do Mad Men, sabe? São coisas que me levaram a lugares maravilhosos. Mas eu acho que no fundo, o conjunto da obra desse negócio sobre o Atlético, eu acho que ele é realmente importante, assim, sabe? Eu acho que eu escarafunchei assim, a alma desse cara, do atleticano, sabe? De uma maneira que não tinha sido feita assim, com essa extensão. Foi feito muita coisa muito boa pelo Roberto Drummond. Mas ele te inspira? Roberto, às vezes você precisa recorrer aos textos dele para produzir alguma coisa para o Atlético exatamente por ser um ordenhador de pedras? Não. Eu tenho uma coisa que eu li quando eu era pequeno. Eu gostava demais de Asterix. E uma vez o meu pai me trouxe, eu tinha 10 anos de idade, meu pai me trouxe uma entrevista do Goscinny. E ele falava, eu não leio nenhum quadrinho outro que é para eu não me influenciar assim. E então eu não fui pegar o meu livro, que eu tenho um livro do Roberto Drummond. Quando me convidaram para retomar esse espaço no estado de Minas, eu não fui lá olhar e eu nunca mais fui lá olhar, sabe? O medo de ser influenciado. Para não ser influenciado. A mesma coisa, agora recentemente eu estava fazendo um quadrinho no YouTube para a Carta Capital. E era um noticiário chamado Notícias do Hospício, né? Um
compêndio assim, de um apanhado de notícias do governo, né, as mais lisérgicas, né, vamos dizer assim. Então, quando eu comecei a fazer aquilo, logo na primeira vez alguém falou assim, pô, é mais ou menos como a Greg News. Aí eu falei, eu não tinha visto e eu nunca mais fui lá olhar, sabe? Não vou ver. Então, mas enfim, eu conheço Roberto Drummond como atleticano, né? Conheço todos os escritos dele. Eu acho que tem aproximações e distanciamentos, assim, né? Inclusive tem aproximações numa coisa que eu acho assim que é única no meu trabalho, essa história do Atlético é meio cínica às vezes, crítica, eu misturo coisas assim que estão fora do objetivo da minha matéria. Sei lá, eu fui cobrir a Copa do Mundo de 2006 e eu fiz 18 matérias e as 18 matérias têm a palavra Atlético, sabe? Os caras nunca perceberam isso, mas tem, sabe? Então, eu vou enfiando umas coisas que não são exatamente o objeto daquilo, sabe? Então, tudo isso tem essa interseção. Agora, eu acho que o trabalho no Atlético, e aí tem uma aproximação com o Roberto Drummond, ele tem um componente brega, sabe? Ele é ligeiramente piegas, sabe? Eu sei. Você acha que eu choro? Um cara que chora escrevendo? Eu só posso estar escrevendo uma coisa assim, por demais. Você abusa da licença poética para valorizar muitas vezes. Por demais, assim, poética e emocionante, mas o Galo é isso, né, cara? Assim, ele é isso, né? Assim, eu falo muito, né? Porque muitas vezes me perguntam, de onde vem esse seu texto? Eu fico tentando responder isso. E tem uma coisa que está aí, ou está no prefácio, ou está em algum lugar aí do Bandido Raça Pura. Eu tive uma juventude punk. Eu só não tive moicano. Mas eu fui absolutamente abalroado. Está em tempo ainda. Está em tempo total. Terei um dia. Eu fui completamente abalroado pelo movimento punk, cara. Então aquilo... Meu pai é publicitário. Ele não gosta do ofício dele. E ele é publicitário. Sua avó, seu pai gostava da sua avó, pelo menos? Tem alguma coisa que ele gostou na vida? De mim. É uma figura muito, muito afetuosa, muito do seu jeito, mas ele é um pouco isso que eu sou também, um cara muito crítico, né, e tal. Mas onde que eu estava? O que eu estava dizendo, gente? Você estava explicando a sua fase punk. Então, assim, meu pai, você está um pouco ressentido que não tem moicano. Meu pai era um bem-sucedido publicitário. Ele é um publicitário durante, vamos dizer, 2 décadas. Foi, assim, talvez o grande publicitário de Minas Gerais. Teve agências importantes, contas importantes, num tempo que a publicidade tinha texto. Então, ele é um cara que escreve. Então, ele tem coisas maravilhosas. E eu, muito novo, fui estagiar na agência dele, mas, ao mesmo tempo, abalroado pelo movimento punk. Então, como é que um cara punk vai ser publicitário, entendeu? Então, eu fui ser jornalista. Então, você vê que isso é uma coisa de uma importância fundamental na minha vida. Fundamental. Eu embico para esse negócio, assim, aí isso vai me fazer jornalista, isso vai me fazer crítico, isso vai me politizar muito cedo, de uma maneira muito assim, ativista, sabe? E isso vai determinar meu caminho, sabe? Eu muito jovem, eu pedi demissão da Veja para trabalhar na Trip. Sabe, a Trip era um lugar assim, libertário, sabe? Não só nas pautas e tudo, mas a gente podia trabalhar de bermuda, levar cachorro na redação, sabe? Eu fui trabalhar lá porque era isso, sabe? Era um lugar mais punk, né? Então, isso está em mim,
Assim, engraçado, né? Eu sou muito amigo dos punks, né? E os punks hoje são velhos, né? Então, sou muito amigo deles em São Paulo, de todos eles, do João Gordo, somos velhos amigos. E eles sempre falam, não, uma vez punk para sempre. E eu acho que eu tenho isso mesmo, sabe? Você vê, é uma coisa que me aconteceu com 15 anos de idade, eu tenho 47, estou aqui falando disso, né? Mas, de alguma maneira, junto com os ratos de porão, vamos dizer assim, o Atlético, essa minha produção sobre o Atlético, ela contém um bocado de Odair José, sabe? De Reginaldo Rossi. Ela é absolutamente sentimental, né? Entendeu? Exagerado, sabe? As controvérsias te moldam um pouco, né? O punk que foi parar numa importantíssima agência de publicidade. E no seu trabalho, você muitas vezes é um jornalista chamado hoje fora da caixa, inventaram uma qualidade, né? Fora da caixa, o cara que é fora da caixa, não produz mais do mesmo. O Fred, gente, para além do currículo que eu já apresentei no início, ele tem algo muito importante nesse currículo. Torcedor do Atlético, como vocês perceberam. Ou alguém tinha alguma dúvida aí ainda? Podia falar que você torce para o Atlético? Tem problemas com isso? Eu escondo isso. E para além disso, ele faz TV maravilhosamente bem. Vocês devem conhecê-lo também do Infiltrado no History, foram 2 temporadas, né? O Fred é um dos idealizadores, também apresentador. E agora ele faz o Cidade Ocupada. Vai lá pela TV Gazeta, né, Fred? Cidade Ocupada? Sim, da Gazeta. Quer dizer, numa TV aberta, na maior metrópole da América Latina. E aí, na TV, já que nós estamos falando do punk que vai para a agência de publicidade, você faz coisas totalmente fora da sua rotina, eu imagino. No Infiltrado, por exemplo, você se infiltrou em lugares que jamais faria se não fosse pelo jornalismo. Quando você pensou em Infiltrado, você pensou nisso, em fazer algo totalmente fora da caixa? O Infiltrado, de certa maneira, para mim, ele é uma continuidade do meu trabalho, do impresso feito na televisão. Sabe, esse jornalista de publicações mensais, ele sempre foi um jornalista ligado às grandes reportagens do que a gente chamava de comportamento. Então, é aquilo que não é, né? Se você pensar num jornal, aquilo que tem cadernos, né? Você tem um caderno de economia, você tem um caderno de cultura, você tem um caderno de esportes. Eu não era nada disso, né? Eu não tinha me especializado nisso. Eu era, como muitos repórteres da imprensa mensal, que eu exerci primeiro na Playboy, depois na Trip, mas eu fui levado, por exemplo, ao Estadão, que é um lugar muito importante para mim na minha carreira, para exercer, justamente para criar aquela coisa estranha, aquele jornalista de coisa mensal escrevendo textos de aparência e de uma pegada mensal dentro de um jornal diário. Então, aquilo, de certa forma, desculpa, me perdi de novo. Estava explicando a sua característica de jornalista que escreve as coisas que são mensais, que não cabe nenhuma editoria. A gente estava falando do Infiltrado, né? Assim, o Infiltrado é o quê, né? Ele é uma investigação em cima de personagens, de comportamentos de pessoas, né? Mas tem um personagem a mais nessa história que normalmente não está lá, que é você. Que sou eu. Que é o próprio Infiltrado. Exato. Tinha como característica o Infiltrado, né? Quando a gente bolou o programa, ele era uma coisa subjetiva. Quer dizer, né? Você já tinha feito isso antes? Em algumas coisas do impresso eu já tinha feito. Sabe, eu já tinha perdido o preconceito de escrever em primeira pessoa já fazia um tempo. Não são todos os lugares que aceitam isso, né? Mas eu vinha fazendo. Eu tenho coisas feitas assim na Trip, no próprio Estadão, sabe? Eu lembro que a primeira matéria que eu publiquei no Estadão, foi um perfil do Clodoaldo
como é que era o sobrenome dele? Clodorecord, era aquele atleta paralímpico da natação que tem uma porrada de medalhas e tal. E eu abro a minha matéria com eu tentando competir com ele. Sabe, o abre da matéria é isso, sou eu me apresento, quer dizer, um jornalista, na época mais jovem, mas, como todo jornalista, assim, um tanto boêmio, e eu vou cair na piscina com esse cara que, por outro lado, é um paraplégico. Então, eu tenho essas coisas, sabe? Elas estão aí. Claro que o infiltrado é uma versão radical disso. Né? O infiltrado, o que eu busco fazer, cara, qual que era a demanda? Né? É uma época que eu fui procurado pelo History que queria um programa de entretenimento. Então, eu pensei comigo, né? O que tem de entretenimento que é mais bacana, mais visível hoje? O reality show. Então, eu pensei comigo, eu vou fazer uma grande reportagem que tem por base o reality show. Então, eu me jogo nessa. Então, vou conhecer o mundo dos evangélicos, mas, para isso, eu vou tentar abrir uma igreja. Então, quer dizer, tem uma camada que é um reality. Sou eu tentando abrir uma igreja, sou eu tentando virar um funkeiro, sou eu tentando virar um sertanejo, sou eu tentando me livrar do meu fanatismo pelo Atlético, sabe? Sou eu Olha, se o tentando virar Fubá te mandou um abraço, que você dá esse recado. Pornô, né? Então, eu tenho essa camada do reality que vai ser a minha base, o meu fundamento vai ser minha base de observação para fazer minha reportagem, né? Isso não é novo, né? Isso é uma coisa, por exemplo, quando o correspondente de guerra, pelo menos nas guerras até as guerras até os anos 80, depois as guerras se tornam muito diferentes, né? A cobertura das guerras. Mas as guerras clássicas, Primeira Guerra, Segunda Guerra, os grandes relatos de guerra, os jornalistas são soldados, né? Vestidos, convivendo, vivendo uma vida de soldado. Né? O Zé Hamilton Ribeiro pagou isso a duras penas, né? Que também tinha um texto extremamente literário, né? Que é uma característica sua. E aí você diz que não é novo, né? Quando você diz que não é novo, parece até que você não quer receber os louros de ser um jornalista literário e um cara do novo jornalismo, né? Por uma ironia, chama-se novo jornalismo, e muitos te colocam, acho que até o Chico Sá escreveu isso, como um expoente do jornalismo literário no Brasil, desse novo jornalismo. Em que momento você se viu dentro desse novo jornalismo? Ocorreu naturalmente ou você buscou isso? Eu nunca me vi dentro dele, e não é por falsa modéstia, não. É porque essa coisa de chamar esse tipo de jornalismo de bom texto, de jornalismo literário ou de novo jornalismo, eu acho que a gente cai naquele simulacro bem brasileiro, né? O Brasil, quase tudo é simulacro, né? O nosso capitalismo é um simulacro, a nossa esquerda também é um simulacro, e o novo jornalismo, isso vem da imprensa americana, né? O New Journalism, é uma coisa, de fato, é uma narrativa que parte dos elementos da contação de história, dos romances, para produzir não ficção. Numa coisa absolutamente extensa, são livros com histórias, são livros imensos. Muitas vezes elas foram publicadas na imprensa. A New Yorker publicou em capítulos, por exemplo, o relato sobre Hiroshima, que é um livro, né, basilar assim, do novo jornalismo. Gay Talese publicou muita coisa também na imprensa americana. Mas o resultado do que ele publicou é um livro imenso, em que toda a ficção, toda a invencionice da ficção, ela é trocada por apuração, num tamanho muito maior do que qualquer coisa que a gente tenha feito aqui no Brasil, com essa
com esse pormenor que está na ficção, tratado na não ficção, num nível assim paranoico, que também não existe aqui. Talvez a única exceção que você tem aqui seja Euclides da Cunha com Sertões, sabe, numa coisa muito anterior ao New Journalism americano. Ali você tem uma coisa realmente feita nos mínimos detalhes. Aquilo é podemos dizer que aquilo seria uma obra de New Journalism, embora a divisão, a maneira como aquela narrativa está contada, ela não é a narrativa, exatamente a narrativa do romance clássico, né? Isso você vai encontrar, sei lá, nos americanos mesmo, né? Honra Teu Pai, por exemplo, do Gay Talese, né? Que é um livro sobre a máfia americana. Aquilo contado, aquilo poderia ser um Poderoso Chefão, né? Então, quando eu vejo, né, as pessoas falarem isso, né, como se eu tivesse feito jornalismo literário, seria bacana eu falar, eu fiz jornalismo literário. Eu fiz grandes e boas matérias. É o que eu acho que eu fiz. Sabe, grandes e boas matérias com um bom texto. Sabe, que eu tenho um bom texto. Eu fui bem informado, fui influenciado, amo o que eu faço, sabe? Então, isso leva você a alcançar um estado de excelência, sabe? Se você tem formação e você ama aquilo que você faz, e você dá a sorte de ter certas oportunidades, que muito da minha carreira é isso também, sabe? Eu estava ali, eu aceitei sair da Veja para ir lá, sabe, com 23 anos de idade, trabalhar com meu cachorro, umas coisas completamente, sabe? Meu pai, meu chefe na Abril olhava e falava, você está jogando sua carreira fora. Eu, não, estou a fim de fazer isso aqui. E isso, de repente, te leva para caminhos insuspeitos e bem-sucedidos, assim. Poderia ter sido o contrário. Então, tem uma dose de sorte, sabe? Então, eu tenho esse problema com o negócio do jornalismo literário, sabe? Eu aceito, acho mal barato quando as pessoas falam isso, tá bacana, mas eu não fiz isso pensando em literatura. Sabe, a minha influência no que eu fiz, se eu pudesse citar assim uma pessoa, Humberto Werneck, com quem eu trabalhei na Playboy, você entendeu? Eu nunca fiz uma matéria que eu usasse exatamente assim a narrativa clássica da contação de história. Eu usei a narrativa clássica do jornalismo, sabe, da grande reportagem. E ela é diferente, sabe, é diferente disso que nós estamos falando de Tom Wolfe, de Gay Talese, sabe? Essas decisões te levaram a vários caminhos e te colocou no Infiltrado. E aí, entre as várias histórias que você contou, essa do ator pornô gera uma curiosidade danada. O que aconteceu com esse episódio, Fred? Bom, eu acho que ninguém viu, né? Alguém viu o episódio dele como ator pornô? Como é que foi disponibilizado? Foi ao ar no History? Foi ao ar no History, tá no YouTube, tem no YouTube, não é pirata. Peraí, deixa eu perguntar para eles primeiro, como é que ele se saiu? Exatamente. O chassi de frango, né? Mas esse desprazer a gente já teve em episódios anteriores, né? No episódio sobre MMA eu ganhei esse nome, né? Esse apelido aí. Fred Chassi de Frango. E qual que era o apelido lá no mundo pornô? No mundo pornô... Qual que seria o apelido bom para o resultado do seu trabalho? Cara, eu adotei esse nome também. Eu era o Chassi de Frango. Eu tinha um nome de guerra. Putz, eu não me lembro, cara. Eu não me lembro. Assim, o Infiltrado, ele era todo pensado da seguinte maneira. Dessa forma que eu coloquei, né? Que era
eu pensava na camada eu pensava na reportagem. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma reportagem sobre funk, sobre sertanejo, sobre os evangélicos, sobre lutadores de MMA, sobre políticos. São ambientes que você jamais visitaria se não fosse pelo programa. Até o Torcedor Fanático teve um episódio que era sobre fanatismo. Quer dizer, ficou fácil, né? Ficou fácil para o cara que é torcedor do Atlético falar de fanatismo, e na prática você se propôs a um negócio totalmente diferente. Na prática eu me propus ele tinha sempre esse enunciado, né, o programa, né? Então, lá no começo eu falava um off, assim, né? Então, para eu conhecer o mundo dos fanáticos por futebol, eu vou tentar me livrar do meu próprio fanatismo. Então, eu faço até regressão, né? Para tentar identificar as raízes do meu atleticanismo, né? E o Infiltrado, ele tem essa ironia punk, né? Então, eu levo as coisas ao pé da letra quando isso me dá a possibilidade de uma ironia, de uma risada, sabe? Então, eu me lembro que, uma certa altura, eu vou na casa de um padre, e esse padre é atleticano, né? E o grande negócio desse padre é que o melhor amigo dele é cruzeirense, e que, então, todo domingo de manhã, antes dele rezar a missa, ele toma um café da manhã com o amigo cruzeirense. Já era uma tradição de anos e tal. Então, eu vou lá, e esse padre, e eu vou lá para isso, assim, para saber dele como ele consegue aquilo. Porque eu, no meu extremo fanatismo, eu desenvolvi um preconceito, né? Então, assim, é uma coisa mais ou menos real, assim, sabe? Eu saí de Belo Horizonte e a única coisa que se manteve, na verdade, foram meus amigos atleticanos, sabe? O Atlético, né? Esse amálgama, assim, os cruzeirenses desapareceram. Então, esse padre atleticano fala para mim: você tem que, não é uma questão de camisa, você tem que amar o cruzeirense como um ser humano. Você tem que abraçar o cruzeirense. Então, ele está dizendo isso, obviamente, numa linguagem figurada, né? Então, eu saio dali imediatamente, chamo um amigo da Galocura, da torcida organizada, e falo com ele: pô, cara, hoje tem um jogo do Cruzeiro, que de fato tinha um jogo do Cruzeiro na Libertadores. E eu falo para ele: cara, vamos lá abraçar os cruzeirenses. Ele fala: mas os caras vão te ver e vão te matar, né? Porque eles me conhecem, né? Da coluna, do estado de Minas e tal. E ele também, porque ele é uma figura e tal. Então a gente vai numa loja de fantasia. Então eu descolo umas fantasias daquela de aniversário de criança, que não aparece nem um pedaço do corpo. Então eu vou de coelho, ele vai de cachorro, e a gente desembarca lá na porta do Mineirão e vai andando, e eu com essa missão de abraçar o cruzeirense, né? Então eu pego aquela coisa que é só uma metáfora e transformo numa realidade, né? Mas como é difícil encarar o cruzeirense como ser humano, hein? Como é difícil amar cruzeirense. É duro, França, não é fácil não. É duro. O atleticano tem esse grau de paixão, né? E foi testada a sua paixão naquele programa. O Sempre um Papo, ele tem sempre a preocupação de ter um intérprete de Libras, para ir contando que nós vamos conversando aqui. Como é que diz Atlético em Libras? É uma curiosidade. Por que é assim? A câmera se movimenta mostrando a intérprete de Libras. No peito. Por que será, né? Logo no coração, né? A intérprete de Libras faz sinal interpretando o símbolo do Atlético Mineiro. Legal. Agora você sabia que Atlético é assim em Libras? Tá vendo? O jornalismo propicia aprender, né, Fred? Onde você aprendeu mais? Onde eu aprendi mais? No exercício do jornalismo, cara. Você estava falando, né, sobre eu ter vivido coisas assim, né, ido, por exemplo, no Infiltrado, ido em lugares que eu não iria, né? Isso foi uma coisa, para mim, é algo assim fundamental para o exercício dessa profissão, né, cara? Você tem que ter curiosidade, você tem que gostar de estar num lugar estranho. Eu gosto de estar em lugares estranhos. Existe um lugar mais estranho que você já foi? Que por um momento você pegou assim: puxa vida, nunca imaginei estar num lugar desse aqui.
Cara, eu fui em muito lugar estranho. O jornalismo me levou, Não só no lugar físico, né, que eu estou dizendo, né? No ambiente estranho. mas muitos lugares estranhos. A casa do Henri Cristo, sabe? A casa do sósia do Roberto Carlos, que acha que realmente ele é o Roberto Carlos, sabe? Ele guarda um bolo do Roberto Carlos. Ele guarda um bolinho, que uma vez ele foi no aniversário do Roberto Carlos, o Roberto Carlos partiu, desceu do apartamento lá na Urca, partiu um bolo e ofereceu o primeiro pedaço para ele. Ele pegou aquilo, guardou no guardanapo, e eu fui na casa desse cara, estranhíssimo, uma pessoa estranhíssima, e ele me contou esse negócio. Eu tenho um bolo do Roberto Carlos guardado há 9 anos. Ele falou assim, está aqui. E na cena anterior, eu tinha encontrado uma figura igualmente louca, que era o sósia do Raul Seixas, o principal sósia do Raul Seixas. E eu estava querendo me tornar sósia do Roberto Carlos, né? Esse era o propósito desse episódio do Infiltrado. E aí esse Roberto Seixas, que é o sósia do Raul Seixas, fala para mim, o segredo é você interiorizar o personagem. Então eu saio com essa dica. Igual o padre falou para abraçar o Cruzeirense, esse cara fala para mim, você tem que interiorizar o personagem. Eu falo, puta, o que será que esse cara quis dizer com isso? E começo a matutar sobre isso. Na hora que esse cara, Valnei, o sócio do Roberto Carlos, fala para mim, eu tenho bolo, eu falo, eu preciso comer esse bolo. Cara, ele enlouquece. Sai, você não vai pegar o meu bolo. Então, cara, assim, eu estive em lugares estranhíssimos, assim, sabe? A casa do Henri Cristo, seitas, terreiros. Eu subi muito morro, muita comunidade no Rio de Janeiro, comunidades apaziguadas, comunidades em guerra. Eu fui um frequentador. Chegou uma hora que eu fazia turismo no Carandiru. Eu levava amigo. O cara vinha de Belo Horizonte e falava assim, você quer ir lá no Carandiru? Quero. Eu ia lá. Todo mundo já te conhecia. Eu entrava, a hora que eu quisesse eu entrava, sabe? Teve um ano que eu dei o pontapé inicial da final do campeonato, cara. Só tem final do campeonato uma vez por ano. E eu tenho a foto de eu dando o pontapé inicial. Assim, então... Eu fui em lugares estranhíssimos, cara. Um lugar comum que eu considero assim, um lugar muito estranho é a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, cara. Que lugar bizarro, cara. Realmente, assim, acho que a casa do Henri Cristo fica pequeno perto daquilo, sabe? Por quê? Bicho, é um ambiente muito esquisito, né, cara? Junta tudo, né? O carioca, com aquele calor, com aquela repartição pública, tudo caindo, e ao mesmo tempo decisões importantes, inimigos que são milicianos. É um ambiente pesado e estranhíssimo, cara. Você tocou o terror na Assembleia Paulista, na ocasião, aí já falando de cidade ocupada, né, que é o projeto que o Fred está agora, porque você falou sobre enunciado, e o Cidade Ocupada, ele parte desse enunciado, né? Você sai para apuração para responder uma pergunta. Nesse episódio, por um acaso, você pergunta se a polícia militar deve acabar. E aí, quando você vai entrevistar o deputado militar... Coronel Telhada. O Telhada. Quando você vai entrevistar o Telhada, você se vale de toda essa tática sua de ironia que você falou logo no início aqui do Sempre um Papo e vai no gabinete do PSOL, gabinete do PT. Como é que foi aquilo? Foi ideia sua? Foi fácil de fazer? Para quem está acostumado é tranquilo fazer isso? Porque, obviamente, ali você está pensando num produto televisivo, né? Então, aquela imagem ela tem interesse pro seu programa. Como é que surgiu aquela ideia de, já que eu vou falar com o Telhada, deixa eu procurá-lo primeiro nos gabinetes rivais? O Cidade Ocupada é muito um debate de ideias, né? Então,
a formulinha do programa era lançar uma pergunta no início do programa, como isso, a polícia militar deve acabar, e eu vou ouvir um lado e ouvir o outro lado, e no final chegar a alguma conclusão que nem sempre é exatamente uma conclusão, são perguntas complexas. Uma provocação para pensar, né? Uma provocação para pensar, exatamente. E eu exerço isso de verdade, cara. Vou de um lado, vou de outro. E o Telhada é como se daqui uns 20 anos ele virasse presidente da República, sabe? Ele é hoje uma piada, né? Ele é uma piada, como esse cara... o Coronel Telhada é um cara vindo da rota, né? Com uma folha corrida, já matou um monte de gente no exercício da profissão dele, e um cara muito polêmico, né? Da linha bandido bom é bandido morto e tal. Então eu vou falar com o Telhada como eu fui falar como eu falei com o Bolsonaro num dos episódios que era sobre maconha. A maconha deve ser liberada? E um dos caras que eu fui falar foi o Bolsonaro. Falamos por Skype, né? Ele gravou. Foi a primeira vez que eu olhei esse cara e falei, olha que cara... Esse cara é estranho, sabe? Assim, porque eu gravei... da mesma forma que eu gravei Coronel Telhada, assim, há pouco tempo a gente achava essas pessoas um pouco anedóticas, né? Elas eram engraçadas, né? Uma espécie de um tiririca, assim, né? Então passamos muito tempo rindo do Bolsonaro, né? Como rindo, talvez, do Telhada, né? E o Bolsonaro, eu pergunto para ele, né? Eu estava nessa, assim, muito descontraído, e eu pergunto se ele já tinha fumado maconha, e ele fala que não, nunca fumei maconha. Aí eu viro e falo assim, uai, velho, mas o que você estava fazendo, então, na sua juventude, quando estava todo mundo fumando maconha? Aí, quer dizer, uma provocação, mas uma bobagem, uma brincadeira, né? E ele vira para mim e fala assim, eu estava estudando, você que devia estar fumando maconha, por isso que hoje você está aí e eu estou aqui. E aí, ele me disse isso, né? E acabou e tal. Passou meia hora, ele tinha gravado com um celularzinho, porque eu estava fazendo isso por Skype. Então, ele tinha gravado, e aí, em meia hora, estava ele na internet. Se você jogar na internet, você vai achar esse negócio. Tá ele dá essa resposta para mim, aí desce aquele óculinho, sabe? Desce o óculinho, pá, sabe? Eu olhei aquilo e falei, cara, olha esse cara que estranho, né? Olha como ele pegou aquilo, e isso, a repercussão disso, a audiência desse negocinho que ele fez, era infinitamente superior ao programa que eu estava fazendo, sabe? Muito, muito, muito perspicaz, assim, nessa comunicação, né? E o Telhada é um pouco isso, assim, né? Mas eu sempre, assim, mesmo com o Bolsonaro, e no Infiltrado, e no Cidade Ocupada, e na minha produção impressa, porque às vezes pode não parecer por causa da minha história, da minha crônica do Galo, mas eu sou muito respeitoso com as pessoas, sabe? Eu sou muito respeitoso, cara, muito mesmo. Assim, não desrespeito. Se valer de ironia não significa necessariamente se respeitar, né? São então caminhos eu vou lá, diferentes. eu tratei bem o Coronel Telhada, sabe? Eu gosto, assim, de fazer ele expor o que ele pensa, né? E, claro, eu tenho na minha cabeça um roteiro, um objetivo, né? Eu sei o que a exposição das ideias do Coronel Telhada por ele próprio vai significar para o meu público, como o Bolsonaro. Mas ainda assim eu vou ser muito respeitoso, sabe? Se você é um exercício bacana isso, porque assim, se você vê todo infiltrado, muita gente me pergunta, fala, você foi... O que essas pessoas acharam depois que elas viram os episódios? Eu tenho um processo que é uma bobagem, que é um deputado... Um vereador do Rio de Janeiro,
que me processou, achou que a edição foi maldosa e tal. De resto, eu sou amigo de todos eles, sou amigo de todos aqueles pastores evangélicos que aparecem lá, eu sou amigo até hoje. Por mais irônico você tenha sido. Por mais irônico, que não significa desrespeito. Eu fui respeitoso, sabe? Eu deixei ele falar. Eu não exerci aquilo que tem muito, né? O CQC ficou muito famoso por isso, né? Você usa o entrevistado para ser uma escada da sua piada. Então, você fala, o cara fala, você faz uma piada e corta. Isso é sacanagem, né? Você for ver um infiltrado, todo mundo teve a possibilidade de dizer alguma coisa. O Coronel Telhada, cara, engraçado falar isso, que assim, eu saí da conversa com o Coronel Telhada, e aí eu olhei na mesa dele, ele é um cara caricato, assim, né? Tipo um Bolsonaro. E ele tinha assim, bonequinhos de camburão em cima da mesa, ele tem essas coisas assim, um cara vestido de PM, que é o super-homem, sabe? Tem um gesso assim, desse negócio na mesa dele. E aí eu estava olhando aquelas coisas assim, vi um CD do Chuck Berry. Aí eu falei, pô, você gosta de Chuck Berry? Aí ele falou, pô, adoro Chuck Berry. Aí eu falei, porra, é mesmo, cara? O que você gosta mais? Não, eu gosto muito do rock dos anos 50, e de tudo que fizeram com isso depois. Eu falei, o quê, por exemplo? Ele falou assim, o punk. Aí eu falei, porra, meu, mas você gosta de punk? Gosto de punk. Eu sou irmão do guitarrista do 365, que era uma banda punk de São Paulo muito conhecida, assim, e então, depois que acabou aquela gravação, eu tive um tempão de conversa com ele sobre música e sobre 365, sabe? Então, as pessoas são surpreendentes, né, cara? E voltando naquela pergunta que você fez, né, sobre estar em mundos diferentes e tal, cara, se você for com as duas pernas para cima, se você já entrar numa situação com um preconceito, sabe? É claro que a gente tem isso, né? Mas se você exercitar, se você deixar com que as pessoas te contem as histórias dela e souber ouvir, tudo e todo mundo tem seu valor e vai te contar alguma coisa incrível, né? Sempre. Legal, Fred. Nós falamos sobre o impresso, nós falamos sobre os livros, nós falamos sobre televisão. Tem 1 milhão de perguntas para fazer para você, mas eu queria aproveitar esses últimos minutos para abrir para vocês participarem. Vamos aproveitar que nós estamos nesse clima bastante tranquilo, bastante familiar aqui. Alguém tem uma pergunta para o Fred Melo O Paiva? homem se prepara para fazer uma pergunta. Boa noite a todos. É só uma curiosidade, né, Fred? A gente curtia muito o Infiltrado, de repente ele sumiu. Por que não teve continuidade? Olha, bicho, o Infiltrado foi um rolo danado, viu? Foi um rolo danado. Assim, o Infiltrado foi fruto de uma política do governo Dilma, da lei do audiovisual. Então, essa lei obrigava os canais estrangeiros a ter um percentual de produção nacional, cujos direitos ficavam para a produtora nacional. Então, era uma forma de fomentar um mercado interno de produtoras e de produção audiovisual. Isso deu muito certo, assim, né, até um certo ponto. Mas nem tudo é perfeito, né? Então, o que aconteceu? O Infiltrado ele foi feito pela produtora de um inglês que mora no Rio de Janeiro, uma pessoa maravilhosa, o Gideon Bolting, cujos tios, pai e tio, são produtores do Peter Sellers na Inglaterra. É um cara maravilhoso, com uma história maravilhosa, assim, um cara que já disputou até um Oscar com aquele documentário Sérgio, do Sérgio Vieira de Mello. Então, era da produtora dele. Mas o Infiltrado foi feito com tão pouco dinheiro, a primeira temporada, que ele faliu. Ele gastou, ele é um cara muito desorganizado, sabe? E ele faliu.
pelo próprio sucesso dele. Ele abraçou assim, umas 3 produções, assim, e acabou falindo, sabe? Porque todo começo de produção, ninguém ganha dinheiro, tinha bem esse clima, assim, né? Você tinha que apostar, era tudo uma aposta, então era uma aposta minha, era uma aposta da produtora, uma aposta do canal. Então, ele, diante dessa situação de falimentar, ele transferiu os direitos para uma outra produtora na 2ª temporada e ele passou a ser só um diretor da série, mas não deu certo, sabe? Era uma produtora complicada, a relação dos dois, eles passaram a trabalhar juntos e aquilo foi se deteriorando. No final, ele foi posto para fora. Ele, diretor, ele foi quem trouxe a ideia do Infiltrado. Primeiro, a gente desenvolveu ela juntos e tal, mas ele foi a primeira pessoa que apareceu com aquilo. Eu achei aquilo muito injusto e me coloquei do lado dele, né? Então eu podia ter ficado quieto, eu teria talvez feito uma carreira na televisão mais bem sucedida, sabe? Mas é o punk, né? Eu fiquei do lado do oprimido. E aí, cara, eles tinham o direito e eles sentaram em cima dos direitos do Infiltrado. E eu tentei comprar, eu tive proposta para refazer, para comprar, e eles resolveram sacanear. Sabe? O Infiltrado acabou assim. A televisão, assim, cara, quando eu saí do impresso, né, enfim, todo setor, né, tem a sua coisa draconiana, né, tem a sua batalha, as suas passadas de perna, né, mas, pô, cara, a minha experiência, espero que não seja a sua. A minha, na televisão, ela é complexa, cara. Sabe? Porra, eu vi coisas que eu desacreditei, cara. E o Infiltrado é uma dessas. Assim, eu fiquei muito triste, cara, durante muito tempo, porque ele tem eles têm assim aquilo como um formato, né? Que não é, né, cara? Na verdade é um exercício do jornalismo em primeira pessoa, né? Mas ninguém vai fazer, né? É tudo muito caro, né? Então, ninguém vai colocar dinheiro numa produção para ela ser disputa de alguma coisa judicial ali na frente. Então, aquela ideia, inclusive aquele formato, morreu na 2ª temporada. Deve ter sido o único programa que teve a série interrompida imediatamente depois do Emmy. Sabe, ele já estava ali, a briga estava rolando quando a gente foi indicado ao Emmy. E aquilo era incrível, porque não sei, Brasil deve ter umas 20 indicações ao Emmy internacional na história e 15 são novelas, sabe? E jornalismos e coisas pontuais. Ultimamente tem tido um pouco mais. Mas ali, quando a gente foi, era a primeira vez que tinha uma coisa da TV a cabo indicada, sabe? Então, foi muito frustrante, cara, muito frustrante, mas eu superei. já Vamos abrir para mais uma pergunta? Tem mais alguém que quer perguntar? Um homem se prepara para fazer uma pergunta. Você estava falando que não é influenciado, não se influencia, mas como que você diz assim que não se influencia, não se deixa se influenciar no mundo jornalístico? Que é, digamos assim, é cheio de influência, né? Você teve alguma influência, você diz isso no seu contexto jornalístico ou no literário? Olha, eu estava respondendo uma questão bem pontual, assim, né, sobre Roberto Drummond, né? Aí eu acho, quer dizer, eu quando fui fazer essa história do Atlético no Estado de Minas, era justamente uma ideia do Estado de Minas de retomar uma coisa que tinha sido interrompida com a morte do Roberto Drummond, que era esse espaço do torcedor que escreve. Essa coisa sempre existiu no Estado de Minas. Então, eu estava ali ocupando justamente um espaço do Roberto Drummond, então eu não quis voltar e olhar e ver como ele fazia. Agora, claro,
obviamente que assim, eu fui influenciado por um monte de coisa, sabe? Eu, quando penso em mim, na minha escrita, nas coisas que eu fiz para televisão, eu vejo um monte de coisa. Eu vejo um menino que fazia belas composições na escola, sabe? Eu era esse cara, esse menino. Eu não sei, não tenho memória se isso tem influência do meu pai. Eu não vejo o meu pai pegando assim, me dando dicas de escrita. Mas o que é isso, né? Assim, meu pai é um cara que escreve muito bem, muito bem. Então, assim, o que é isso, né? Genética, sangue, né? Eu acho que não. Acho que provavelmente ele me deu esses toques e eu, sabe? Ele me ensinou a ler, apesar de ter também uma certa altura da vida. Meu pai é um leitor tão voraz que isso nos distanciou também, porque ele era um cara que, eu acho que meu pai leu 50% do tempo que ele está vivo, acordado, sabe? Ele era um cara que chegava final de semana, ele sentava sábado e lia até domingo à noite, sabe? Esse tipo. Mas ele tem uma bela biblioteca, sabe? Eu me lembro muito assim, a primeira vez que, sem ele ter me mostrado nada, e eu mergulhei num autor, foi um cara chamado Adonias Filho. Sabe, o Adonias Filho, ele é um cara que caiu em desgraça, assim, porque ele tem uma história com a ditadura, né? Ele é um Jorge Amado. O Adonias Filho, todas as histórias dele se passam na região do Cacau, no sul da Bahia. E ele é um escritor parecido com o Jorge Amado, assim, então é um cara assim não muito considerado. E ele teve um envolvimento de fato com o DOPS, e isso acabou com ele. Mas ele tem livros, há pouco tempo, houve uma lista feita por um dos governos, acho que foi o governo Lula, dos 100 livros que deveria ter em toda a biblioteca. Esses livros foi uma eleição feita por escritores e tal, e o Corpo Vivo do Adonias Filho está entre os 10. Então, eu fui influenciado por esse cara, por exemplo, de uma forma decisiva. Sabe, um menino, primeiro autor em que esse menino mergulha, né? Então tenho isso com Guimarães Rosa, vou ter isso depois, mais tarde, com toda a produção de não ficção. Eu virei um tarado assim, com literatura, documentário, sabe? Uma coisa bem de jornalismo mesmo, né? Então, tudo isso vai me formando. Como eu citei o punk, né? Isso é a forma como aquilo me politiza, aquela poesia, sabe, crua, né? O punk tem uma banda que se chama Olho Seco. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. O olho seco é uma doença do cara que não chora, não tem lágrima. Então, assim, isso para mim tem um impacto que depois vai ter o João Cabral, sabe? Eu li poesia, isso me deu assim, eu acho que talvez a coisa de texto que eu mais tenha para mim, como uma coisa cara, é o ritmo das coisas, sabe? Eu escrevo lendo e relendo, entendendo se aquilo tem um ritmo, sabe? Construindo, desconstruindo, sabe? Usando o lugar comum de uma forma desconstruída, sabe? E isso eu acho que aí já vem do Humberto Werneck, já vem da redação da Playboy, sabe? Eu trabalhei na redação quando o redator-chefe era Humberto Werneck, o diretor era o Ricardo Sete, o editor era o Nirlando Beirão, era um puta timaço o Guilherme, o jovem Guilherme Cunha Pinto, sabe, que era um cara, um jornalista da realidade, um cara incrível, de texto maravilhoso. Então, tudo isso sou eu, sabe? Tudo isso sou eu. Eu acho que, por eu gostar muito disso que eu faço, eu tive isso, um encantamento muito grande com o jornalismo.
e uma consciência de como a gente pode ser excelente apenas quando a gente ama o que a gente faz. Não tem como a gente competir. Se você gosta de determinada coisa, ou você faz porque você faz razoavelmente bem e precisa daquele dinheiro, você nunca vai conseguir competir com quem de fato ama aquilo. Porque aquilo vai te levando o seu pensamento, ele entra em labirintos tão complexos, cara. E para mim o texto é isso. Sabe, eu quando estou escrevendo uma coisa, às vezes eu me meto assim a tentar. Eu já dei umas aulas, né, cara, umas coisas, e eu tentava desconstruir o meu texto e falar, como é que eu cheguei nisso aqui? Deixa eu te explicar. Isso aqui eu pensei, porque eu pensei nisso, isso aqui tem a ver com isso aqui é uma rima que rima com isso, mas rimar numa prosa é uma merda. Mas pode ser ótimo. Depende, nada é uma merda. Usar a palavra merda pode ser uma merda, mas pode ser ótimo. Eu uso merda, puta, bosta, eu uso tudo isso no estado de Minas, mas só é aceitável porque colado na merda, na bosta, na puta, eu uso construções que às vezes são assim um pouco eruditas demais para aquele espaço. Então essa balança cabe tudo. Então para você chegar nesse ponto de pensar essas coisas, sabe, elas são muito loucas. Sabe, às vezes eu paro e falo, velho, isso é um tipo de loucura. Sabe, eu tinha uma coisa de não admitir, que eu custei para me livrar disso, custei. O meu parágrafo não podia exceder umas 6 linhas. Mas ninguém me falou isso. Não pode. Sabe o que era isso? Era uma coisa visual do Word. Depois eu fui tendo vista cansada, fui aumentando as letras, mas eu continuei com as 6 linhas, porque me parecia um bom layout. Quando eu escrevo e sobra uma palavrinha no meu Word lá embaixo, eu reescrevo de forma a ela caber lá em cima. E só que o Word não vai para o papel, né? Mas eu faço assim. Sabe, eu tenho toques com o texto, coisas que são estranhas, sabe, um pouco doentias, um pouco esquizofrênicas, assim, sabe? Então, eu acho que isso vem do quanto eu gosto daquilo, cara, sabe? Do quanto eu amo aquele negócio, sabe? E por isso eu acho que, voltando lá atrás, cara, eu acho que eu nasci para fazer esse negócio do Atlético, sabe? Porque no fundo eu fiz um monte de coisa, fui em televisão, fiz um monte de coisa, mas no fundo eu nasci para fazer isso, porque isso junta o meu amor pelo jornalismo, que me permitiu uma excelência no exercício disso, com aquilo que eu amo de uma maneira absolutamente irracional, é o que mais me aproxima de um fanático qualquer aí, religioso. É aquelas coisas que eu não tenho culpa, né? Me enfiaram Atlético na minha cabeça quando eu tinha 3 anos de idade. É uma coisa que a gente não escolhe, né? Quando você vê, você não sabe. É a mesma coisa que eu fiz com meu filho, sabe? Eu tenho às vezes com dó, sabe? O cara chorar com 8 anos de idade, só chora. Um calento que eu tenho, que eu olho para ele e falo, não, na hora que esse fanatismo, na hora que ele amadurece, você para de chorar na derrota, sabe? Isso é uma coisa muito doida. Eu não choro, eu nem lembro a última vez que eu chorei na derrota. E olha que eu estava no Marrocos, eu fui. Não me toca a derrota do Atlético. Agora, as vitórias me tocam imensamente. Assim, eu não posso ver um momento de, sabe, uma reprise do Vitor pegando aquele pênalti, a torcida cantando o hino no dia que a gente caiu. Aquilo ali me mata de chorar. Choro pra cacete. Qualquer coisa, uma pessoa que fale do Atlético, eu choro. Sabe, choro em contratações. Sabe? Mas a derrota, nunca. Mas a gente vira isso, né, velho? A gente vira isso. Há alguma última pergunta? Vai ser a última, tá, pessoal? Nosso tempo já acaba. Lembrando que, ao final, o Fred vai autografar os livros, né, Fred? Tamo aí. O Fred vai autografar os livros, tá? Vamos aproveitar a oportunidade. Um senhor faz uma pergunta.
Tudo bem, tudo ótimo. Eu estou com uma curiosidade. Quando a gente acompanhava o Infiltrado, a gente torcia demais. A gente tinha momentos até tensos, né? Que você se metia em cada situação que a gente é preocupado. Tem algum fato que você voltou para assim mexido? Ó. Eu lembro do episódio que você entrou numa seita lá e um negócio assim, climão mesmo, né? De vela acesa, um ambiente muito tenebroso, né? Aquilo, alguma coisa dessa assim mexeu? Você voltou para casa assim meio abalado? Eu fiz o Infiltrado, o Gideon Bolting, esse inglês maravilhoso, ele é do candomblé. Então, ele tinha um pouco assim uma fixação pelo assunto da religião, né? Então, em vários momentos do Infiltrado, em vários episódios, eu vou parar em algum lugar. Uma igreja, terreiros. Essas coisas da religião, elas nunca me tocaram. Você vê, a minha avó Anésia, daqui de Araxá, ela era freira. Ela era uma freira dominicana. Estudou em Uberaba, depois foi para a França, fez todo um aprendizado na França, voltou para cá, abandonou a igreja e depois se casou, já tarde para a época, né? Por isso meu pai é um filho único, né? Minha avó tinha mais de 35, isso naquela ocasião era né? Mas curiosamente, ou talvez por isso mesmo, porque a minha avó nunca... Minha avó rezava o terço, assim, minha avó tinha muito medo de chuva. Então, o céu começava a se fechar, assim, ela começava a ir e voltar no apartamento rezando o terço, e rezava o terço até a chuva acabar. E eu não sei se por isso, né, assim, eu fiquei uma pessoa muito cética. Eu acredito isso ao Atlético, tá? Para mim, assim, eu tinha 9 anos de idade em 81, quando o Atlético foi roubado do Flamengo, na Libertadores, e aquilo, para mim, era a justiça divina que ia se fazer por causa do roubo no Brasileiro de 80. Quando aquilo não aconteceu e a gente foi grotescamente roubado outra vez, eu realmente acho que eu desacreditei em Deus. E eu levei isso na vida, um cara assim muito urbano, né? Muito Belo Horizonte, esse negócio de punk, esse negócio de... Eu fui embora desprovido dessa fé religiosa. Então essas coisas do Infiltrado, elas nunca me tocaram. Elas nunca me deram medo, elas nunca me provocaram nada, e eu verdadeiramente, muitas vezes eu fui nesses lugares até para poder dizer, ou para o pai de santo, ou para o líder da seita, que eu queria experimentar eu gostaria de ter uma visão, eu gostaria de experimentar algo transcendental que me fizesse acreditar, né, em Deus. Enfim, nunca aconteceu. Eu fui verdadeiramente, tentei, né, me entregar aquilo. Então, esse tipo de coisa nunca me pegou. Mas outras coisas sim, sabe? Eu fiquei muito mexido no episódio do filme pornô, assim... Foi o episódio que mais mexeu comigo. Ele, para mim, não é um episódio assim, bem sucedido. Tem outros muito melhores, mas é estranho, né? E você vê, são pessoas que lidam profissionalmente com sexo. Para mim, eu sou uma pessoa desencanada dessas coisas. Para mim está tudo bem em tudo. Tudo bem em tudo, não tem problema nenhum com isso, sabe, não sou uma pessoa homofóbica, transfóbica, para mim está tudo bem, tudo certo, não tenho nada a ver com isso. Então, eu fiquei muito impressionado como que
aquele universo podia atrair pessoas tão piradas, tão dodói, tão psicopatas, assim, sabe? Eu tive momentos super tensos com aquilo, sabe? Eu quase fui agredido nesse episódio por um ator, sabe? Eles se seguraram, assim, eu tinha entrado na favela da Maré pedindo permissão para o tráfico, para tudo subir com os caras, coisas que seriam, a princípio, muito mais tensas, e aquele foi um episódio, assim, barra pesada, sabe? Aquilo foi barra pesada. De resto, eu acho que o jornalista, ele vai se divertindo com essas coisas, sabe? Eu acho que é uma premissa. Você entra no Carandiru, é um ambiente de sofrimento. É óbvio que é um ambiente de sofrimento. Pessoas estão ali confinadas naquilo, é um negócio esquisito. Eu fui lá várias vezes, eu fiz várias matérias lá e fiz coisas louquíssimas. Eu fiz um editorial de moda, eu fiz um desfile de moda, junto com o Marcelo Sommer, com o João Weiner, vestimos os caras, sabe? Assim, coisas diferentes, assim. Claro, aquilo, você vai um dia, aí você volta daqui 6 meses, as pessoas estão no mesmo prédio. Então, é uma coisa muito esquisita, muito medieval. Você olha e fala, que coisa esquisita, como isso pode ainda existir? No meu contato com cadeia, eu tive vários além do Carandiru, para mim essa era a grande questão. Como isso pode existir? Isso é tão medieval quanto a tortura. Eu achava aquilo esquisito, mas eu entrava ali e achava legal também estar naquele meio ali, naqueles caras. Tinha uns caras fazendo um rap, tinha um cara do Carandiru que eu conhecia, que era o Alfaiate, um cara que tinha um assaltante de banco, que tinha sido preso e ele chegou lá e virou crente. E logo que ele virou crente, numa das denominações lá, o Carandiru tinha todo o térreo lá do pavilhão 8, ele era de igrejas, evangélica, católica, tinha o pessoal do candomblé, era todo ocupado por isso. Então ele entrou lá numa denominação evangélica lá e falaram com ele, sua televisão é uma coisa do capeta, Satanás, você tem que se livrar da televisão. Aí ele pegou a televisão e falou, vou trocar com alguém está afim de uma televisão, tem alguma coisa para trocar? Uma pessoa falou, eu tenho aqui uma máquina de costura. Tá bom, pegou a máquina de costura, ficou lá. Esse cara, que era um assaltante de banco, nunca arrumou uma pessoa ali dentro para ensinar ele a mexer naquilo e virou o alfaiate do Carandiru. O nome dele era Alfaiate. Então ele fazia ternos, cara. Sensacional, fazia ternos assim, pretos e coisa para os casamentos, né? Então a gente acaba se divertindo, eu acho que o jornalista acaba se divertindo com isso. Se você for ler, tem uns livros tem 2 livros do Robert Capra, o fotógrafo de guerra. Tem um livro dele que é sensacional, cara, eu não vou lembrar o nome, mas é Fora de Foco, que ele conta a história dele na Segunda Guerra Mundial. Ele é fotógrafo, é super bem escrito. Então ele é um cara que se diverte. Ele se diverte naquilo ali. Como o Hemingway. Ele o tempo inteiro ele encontra o Hemingway, né? O Hemingway está cobrindo a guerra também. O Hemingway está bebendo e aquilo é a balada do Hemingway, sabe? A guerra é a balada do Hemingway. Quando eles quando os aliados retomam Paris, o Capra fala, ele entra em Paris, né, um dos primeiros a entrar, são os fotógrafos, né? Então ele fala, o que eu vou fazer aqui? A cidade, não existe mais cidade. Aí ele olha e fala assim, eu vou lá para o Ritz, vou para o hotel. Sei lá, vou ficar lá, vou tomar um drink no Ritz. O que será que está lá no Ritz? O que acontece no Ritz? Aí ele vai para o Ritz. Quando ele chega no Ritz, a gangue do Hemingway tomou o Ritz. Sabe? Eles ocuparam, ele tinha uma gangue, eles estavam todos bêbados no Ritz, sabe?
Então eu acho que isso é um pouco a gente, assim, sabe? Então eu acho difícil impressionar a gente, no final das contas, a gente acaba levando isso assim com uma certa galhardia, sabe? Nós é que ficamos impressionados com Sempre um Papo, que hoje foi com Fred Melo Paiva. Parabéns. Gente, obrigado. A plateia bate palmas. Em um fundo preto aparece o título Sempre um Papo.